Bom dia, a paz do Senhor. O Senhor abençoa a vida de cada um que entrou por essas portas nessa manhã. Quando eu entrei aqui na igreja, eu ouvi a Natália falando. Hoje é a primeira ceia do ano, né? O mês de janeiro já está se findando. Nós estamos aí entrando na última semana do mês de janeiro. E eu me lembro como se fosse ontem, no dia 31, quando estávamos todos aqui reunidos. Nesse momento festivo, né, de passagem de um ano para um outro. E sabemos que é como se fosse uma folha em branco e o Senhor escrevendo a nossa história por mais um ano. Não é mesmo? Então, o Senhor nos concedeu esse ano de 2026 e estamos aí na reta final, né? E, como eu falei, manhã de reflexão, manhã de ceia, a primeira ceia, somos privilegiados pelo Senhor por estarmos aqui, termos a oportunidade de participar, né, desse momento tão sublime, esse momento tão importante para a vida do cristão, né? Como sabemos que somos cristãos de verdade? Quando nós estamos aliançados e alicerçados, né? Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela falou para mim que agora ela tem um ministério, ela tem um chamado, mas que hoje ela está vivendo dentro da casa dela, nada contra. Mas nós precisamos, quanto servos do Senhor, entender que precisamos estar aliançados. Né? Por quê? É dentro da igreja do Senhor, é no corpo de Cristo que vamos estar firmados e através desses comportamentos que temos, de saber que temos que estar na igreja, que a ceia é importantíssimo para nós, para a fortificação do Espírito, né? E nessa manhã, mediante o tema qual foi lançado pelo nosso pastor-presidente, pastor Marcos, que se encontra lá em Efésios 5, né? Ele colocou lá o tema para trabalhar durante esse ano de 2026, o verso 1 que nós vamos estar lendo já já. Pode continuar no meu título. E falando sobre a identidade, já até ministrei aqui sobre a identidade, não tem como a gente visualizar fielmente, né, falando sobre a identidade, quem somos em Cristo. E não vou estar fugindo dessa parte aí, porém já ministrei outra vez aqui sobre a identidade e eu quero falar sobre, dentro da identidade, falar sobre vida cristã, né? Essa manhã é uma manhã, como eu falei para os irmãos, eu trouxe essa palavra para a reflexão das nossas vidas, para nós refletirmos juntos, né? Vida cristã. Quem somos em Cristo? Como eu falei, primeira ceia do ano. Tão somente eu quero refletir com a igreja. E eu trouxe essa passagem que Paulo relata lá no livro de Efésios 5, do 1 ao 21. E ele está escrevendo, a gente sabe que Paulo está no momento que ele escreve para essa carta, ele está preso, né, como as demais cartas, mas que nós possamos refletir, tão somente refletir, nessa manhã, sobre essa passagem. Amém? Gostaria de convidar a igreja para abrir as suas Bíblias, né, na palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Éfesos, 5, do 1 ao 21. Amém? E diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós,
como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, nem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, sempre o que é agradável ao Senhor, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Versículo 12, porque o que eles fazem oculto, referirá é vergonha. Referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a palavra que o Senhor colocou em todo esse mês de janeiro. O Senhor falou muito ao meu coração. E, como eu falei para vocês, eu quero essa palavra para nós pensarmos. Porque o Senhor me fez refletir muito. Muitas coisas eu vi que me lembrava. Às vezes estava em algum lugar, eu via algo e no decorrer do estudo eu vou estar falando. E que eu voltava dentro desse texto. Coisas, irmãos, que às vezes no nosso dia a dia, no decorrer da nossa trajetória cristã, esquecemos. A gente tem ouvido muito dizer que o mundo ele tem entrado muito dentro da igreja. Mas será que é nós que estamos permitindo? Será que nós estamos esquecendo aquilo que aprendemos no decorrer da nossa trajetória cristã? Volto a falar, não estou aqui nessa manhã para estar falando o que devemos fazer, mostrar como deve agir, não. É para refletirmos junto dentro dessa palavra, dentro desse texto tão rico para nós, quanto servos do Senhor, como cristãos. Como é que está a nossa vida cristã diante do nosso Deus? Como nós temos nos comportado? Como nós temos vivido diante desse século, desse momento, desse mundo? Como é que está a nossa identidade em Cristo? Será que aonde nós passamos, nós somos vistos como servos do Senhor? Ou será que falamos coisas, agimos, pensamos de forma erradamente? Mas como posso pensar e alguém achar que eu estou pensando erradamente? Eu posso não saber, mas o Todo-Poderoso, Ele sabe. Porque a própria palavra fala da onipotência e a onisciência de Deus. Então, Ele conhece tudo. Salmo 139 vai relatar sobre essa questão aí. Então, o Senhor, Ele nos conhece porque foi Ele mesmo que nos formou. Então, com relação, será que tudo que a gente tem feito, vivido, andado, tem glorificado o nome do Senhor?
Aí o primeiro slide aí do meu estudo, que agora a gente vai entrar, falando sobre essa questão. Sede, pois, imitadores de Deus. Aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que significa para você ser cristão? Eu gostaria, né, aqui a maioria sabe que eu sou professora, eu gosto de trazer, né, eu gosto de trabalhar isso daí, o lúdico, a forma participativa, e gostaria, a igreja está bem cheia, e gostaria que algum dos irmãos respondesse aí. O que significa para você ser um cristão? Alguém? Eu. Bom dia. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, a palavra de Deus diz que o primeiro momento que os discípulos de Jesus foram identificados como cristãos foi em Antioquia, porque eles se pareciam, comportamento, maneira de falar, se parecia com Jesus. Eu acredito que esse deveria ser o modelo para a nossa vida até hoje, né? Alguém deveria olhar para mim e mesmo eu com a boca fechada, deveria me parecer muito com Jesus Cristo, né? Talvez a problemática desse tempo que nós estamos vivendo é essa confusão em relação a essa identidade cristã. Porque há alguns anos atrás, alguém que era visto com uma Bíblia já era identificado como cristão. Mas hoje qualquer pessoa usa uma Bíblia. Qualquer pessoa carrega uma Bíblia. Então, antigamente, você estava em algum lugar e tinha uma Bíblia, você já era identificado, e aquela pessoa ali é um crente, né? Era o termo mais usado, era um crente. Hoje, infelizmente, né, essa identidade parece estar sendo deturpada, a identidade cristã, e a pessoa, ela basta dizer que é um cristão, mas ela não muitas vezes se parece com Cristo ou vive da maneira que a palavra, porque a palavra de Deus, ela não é só uma regra de fé, ela tem que ser prática de vida. Então, eu não posso só dizer que eu sou um cristão, eu preciso, pelo menos, lutar para viver como um cristão, né? Então, assim, identidade cristã, depois de tanto falar aqui, né, para sintetizar, seria viver como Cristo, ser semelhante a Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê aí uma primeira resposta. Tem mais alguém que queira falar, pastor Marcos? Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastora, ser cristão, e até a gente tem esse lema para esse ano, né, de identidade, que, na verdade, essa identidade acompanha a gente desde o dia que nós aceitamos a Cristo. Não é resumido ao ano de 2026, né? Isso é para a vida cristã inteira. Então, ser cristão, né, para mim, é ter, e, quer dizer, acho que para todos aqui também, né, nós temos uma nova vida em Cristo. Para mim, isso é ser cristão. Eu tenho uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a minha identidade é de uma nova natureza. A minha identidade é em Cristo. É de uma nova natureza. Eu tenho uma nova natureza porque fui resgatado por Cristo. E a pastora até citou há pouco algumas coisas para a gente refletir. A nossa primeira identificação é com Deus. É esse que sabe de todas as coisas. E depois, isso passa-se para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, a nossa primeira identidade, eu não vou ter uma identidade dentro da igreja ou no meu local de trabalho. Eu tenho uma identidade em Cristo, com Ele, Ele conhece a minha vida, e onde eu for, eu carrego, nós carregamos essa identidade. Então, ser cristão é ter uma nova vida em Cristo. E nós, claro, vamos estar o ano inteiro, né, falando, claro, as mensagens vão, às vezes, poder ter um tema diferente, um assunto diferente. Nós vamos ter que tratar outras coisas na igreja, claro, né? De família, de vida financeira, mas a base nossa, por que isso? Porque nós, exatamente porque a pastora falou, nós estamos num mundo onde, às vezes, nós cristãos, para agradar o mundo, parece que a gente tem que agradar o mundo, e a gente quer andar como o mundo anda.
depois de ter uma nova natureza, depois de viver uma vida diferente, a gente é tentado a voltar às práticas antigas e dizer que está tudo normal. Então, a identidade é para mostrar. A identidade em Cristo é diferente de uma identidade sem Cristo. Uma coisa é andar com Cristo, uma coisa é andar sem Cristo. Uma coisa é comportamento com Cristo, uma coisa é comportamento sem Cristo. Então, ser cristão é ter uma nova vida em Cristo. Amém. O senhor está falando isso daí, é muito interessante. Eu já vou dar a voz para a Tílio já. Como eu falei aqui no início, eu não estou trazendo esse estudo, não é minha pretensão em mostrar, olha, a gente está errado, ou tem alguém errado aqui, não, é para refletirmos. É o tema do ano, né? Não é que 2026 vamos mudar a história, radicalizar, não é radicalismo. É tentarmos entender, né? E é uma reflexão para a igreja, né? Buscando, porque a gente sabe que tem muita coisa se perdendo, mas quanto servos do Senhor, a gente não pode deixar a essência do Evangelho, né, se perder na nossa vida. Não podemos deixar isso acontecer. Porque a gente ouve lá no mundo, né, ouvi muito no final desse ano que passou, esse ano vai ser um ano difícil para a igreja, e até falei isso aqui no dia 31. Não vai ser, irmãos, porque temos nós, como servos do Senhor, que temos uma identidade moldada em Cristo. Não podemos permitir isso. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos aceitar isso para nós, quanto cristãos. Então, por isso que eu trouxe essa palavra assim, tão importante para nós refletirmos, né, sobre a vida cristã, porque muitos lá fora estão olhando para nós. Alguns dias desses atrás, aí eu trabalhei as 2 primeiras semanas, e eu estava num lugar conduzindo um grupo, eu estava ali liderando um grupo, e uma pessoa chegou depois de alguns dias, ela falou assim, a senhora é pastora? Eu falei, sim. Pela misericórdia do Senhor, sim. Aí ela falou assim, por isso que eu vejo algo de diferente, a senhora é muito diferente, a senhora transmite paz. Aí começou a falar ali, aí a outra falou assim, mas aqui ela é a nossa coordenadora. Eu falei, mas infelizmente não tem como desvincular, né, pastor Marcos? Falei, infelizmente, essa daí é a minha identidade, sendo aqui, lá no mundo, na igreja, qualquer lugar, essa é a identidade que está em mim, então eu não posso agir de forma diferente. Né? Então, é dessa forma que nós precisamos. Isso aí eu não estou falando isso para me glorificar, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Como também posso passar em algum lugar e as pessoas falam, nossa, ela é uma pastora agindo desse jeito. Né? Então, nós precisamos, sim, nos preocupar com o que o mundo pensa sobre nós. E isso aí envolve a nossa identidade diretamente. Pode falar, Tílio. Obrigado. Ana, pode colocar, por favor, aí Atos 11, 26, onde fala-se por primeira vez o que significa para você ser cristão. Essa pergunta, assim, para qualquer cristão, é como uma pancada. Fica difícil para muita gente poder responder isso aí. 11, 26 é aí mesmo. A última parte diz, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse cristão é a forma em que o mundo vê a um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O cristão não é como o discípulo se vê a si mesmo. E o que significa discípulo? Para chegar a que o mundo chame alguém cristão, essa pessoa tem que ser discípulo. Como se é discípulo? Discípulo é aquele que segue a um mestre. E o nosso mestre, nós que nos congregamos numa igreja evangélica, o nosso mestre é o Verbo encarnado, Cristo, ele é o mestre. E o Verbo é a Escritura Sagrada que nós temos agora na Bíblia. A quem o mundo chama de cristão? O mundo chama de cristão aquele indivíduo que lê a Escritura Sagrada, crê nas promessas reveladas nela. Porquanto crê nessa promessa, ele ora, intercede, conforme ao que ele recebeu de revelação por meio do Espírito Santo. E esse indivíduo que pratica o cristianismo é chamado de cristão. Nada mais. Obrigado. Desculpa aí.
Ana, pode passar para o próximo slide? Diz assim: a vida cristã não é só ir à igreja ou dizer que em Deus. Não, a vida cristã não é só ir à igreja ou dizer que crê em Deus, como o pastor Sérgio falou aqui. Eu posso vir na igreja e posso ter uma Bíblia dentro da minha casa e dizer que creio em Deus, mas não é só isso, né? É viver como filho amado, de Deus, imitando a Cristo em atitudes, palavras e decisões. Assim como o filho aprende observando o pai, nós aprendemos observando a Jesus. Aí dentro ainda pode deixar aí mesmo, tá, Ana? Dentro do primeiro versículo, que é o tema base desse ano nosso, né, o nosso lema, que o Senhor deu essa inspiração ao nosso pastor, Paulo ele relata assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Eu quero me deter um pouquinho aqui nessa passagem, falando sobre imitadores. Eu até coloquei aqui: a aprendizagem ela acontece por imitação e observação. No início, eu entrei aqui, estava conversando com a evangelista Carmen, ela estava falando sobre a netinha dela, que está com 6 meses, e essa fase é deliciosa, porque todo estímulo que a gente oferece para um bebê, ele começa a trazer para nós, né? São chamados neurônio espelho, que o bebê começa a aprendizagem por imitação, né? E é exatamente sobre essa questão, é dessa forma que nós agimos diante do nosso Deus. Porque o Deus é o nosso Pai e somos imitadores dele. Então, se somos imitadores dele, nós temos que imitar o Senhor em tudo sempre. Aí, durante o decorrer do texto, vai se falar muito sobre essa questão de quando o cristão ele está fazendo coisas que desagradam, como eu falei, por pensamento, por obra, será que estamos imitando a Deus? Claro que não. A gente só não consegue imitar a Deus na onisciência e a onipresença dele. Isso aí é atributos dele. Mas conseguimos em amor, em santidade e em fé. Como a própria palavra ela fala aqui, ó. Como filhos amados. Nós somos filhos amados do Senhor. Ele tem zelo, ele tem cuidado por nós. E, às vezes, esquecemos disso. No decorrer do dia, do tempo, os anos se passam. Eu tenho 30 anos de cristão, eu nasci no Evangelho, mas esquecemos. O mundo ele começa a entrar sorrateiramente, né? E às vezes nós não percebemos. Quando vemos, estamos fazendo coisas que o mundo. Estamos moldados na identidade do mundo. Quando teríamos que estar moldados na identidade de Cristo, na identidade do Senhor que Ele nos deu. E andar em amor. Deus é amor. O amor dele é tão grande por nós que a gente vai ver esse reflexo lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de melhor, que é o Filho dele por nós, remissão dos nossos pecados. Não era nem para estarmos aqui hoje, ó, a igreja cheia, numa manhã de ceia, refletindo sobre essa questão, sobre essa passagem, sobre essa palavra. Por quê? Porque o Senhor ele é misericordioso. Então, ele continua, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, como eu falei, João 3,16, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, ou seja, em aroma suave. O Senhor, ele é tão zeloso, tão cuidadoso, o amor dele por nós é um amor tão grande que nos constrange. E, às vezes, por momentos, esquecemos disso. Pode passar o próximo slide, Ana. Andar em amor. O que seria andar em amor? Né? Somos chamados a imitar a Deus, como eu já falei aqui da criança. A criança, ela nasce, né? A criança, ela nasce e ali ela começa, primeiro contexto de aprendizagem de uma criança, eu estou trazendo a criança porque nós um dia fomos crianças, amém? Nós aprendemos no nosso seio familiar. Primeira sociedade, né? Contexto que acontece a aprendizagem dentro do seio familiar. E, às vezes, pegamos os nossos filhos idênticos, gesticulando,
se comportando exatamente como nós nos comportamos. E, às vezes, entre o casal também isso acontece. E, às vezes, com pessoas que convivemos muito, né? Por adoção, às vezes um casal adota uma criança e aquele estímulo ali de imitação é tão forte que aquela criança começa a agir da mesma forma. Por quê? Isso aí está dentro da aprendizagem por imitação. Viver como filhos amados, ou seja, nós somos chamados a imitar a Deus em tudo, em todo momento, em tudo. Isso aí é no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no que falamos. Precisamos ter cuidado com o que falamos, que o texto também vai, mais à frente a gente vai ver sobre essas questões. Viver como filhos amados, ou seja, nós somos amados do Senhor, Ele nos escolheu. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos escolheu e Ele acreditou em nós. Amar como Cristo nos amou. Será que temos exercitado isso? Amar como Cristo amou? A palavra diz que é para amarmos o nosso próximo como nós mesmos. Não é isso? Será que a gente tem feito isso, exercitado isso? Ou será que isso aí também é um comportamento que vai condizer com a minha vida cristã? Porque eu posso dizer que sou um servo do Senhor, mas não amo o próximo. Chego num lugar e faço questão, às vezes, até de dizer que sou um servo do Senhor, mas tenho aversão por uma pessoa. Olha, eu junto com aquela pessoa ali não me dou bem, não dá certo, não... E aí, qual é o testemunho, né, de cristão que estamos dando? A nossa identidade. Somos mini-cristãos, como o pastor Sérgio falou aqui, o evangelista Tílio leu até. Nós somos reconhecidos como mini-cristão, porque é isso que fomos reconhecidos. Por quê? Porque Jesus ele é a forma e nós precisamos estar encaixados dentro dessa forma. O amor cristão se manifesta em perdão. Aí eu volto a perguntar novamente. Será que temos facilidade para perdoar? Ou será que alguém fez algo para nós que na nossa concepção não poderia acontecer dessa forma e aí o perdão não vem? Não, eu não perdoo. Eu vou andar, eu vou fazer, mas perdão para aquela pessoa não tenho mais. Serviço. Fala do reino. Fala de servir. Como eu falei aqui no início. Eu sou cristão, mas eu não vou me submeter à minha liderança. Eu não quero saber de liderança. Eu não quero servir, eu quero estar dentro da minha casa, que eu estou buscando a Deus da mesma forma. Entrega sem interesse próprio. Ou seja, o Senhor ele já deu o próprio Filho dele por nós. Ele deu o que ele tinha de melhor por nós. E muitas vezes a gente quer nos entregar pela metade, não por inteiro. Eu gosto de fazer isso daqui, mas isso aqui é errado. Eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo porque eu acho legal. Como ouvir o cristão, ouvir música secular, música do mundo. É pecado. Desagrada o coração de Deus. Pastora, mas você veio aqui nessa manhã para falar sobre essas questões? Vida cristã, como temos nos comportado. Às vezes ouvimos uma música, aquela música ali é como se fizesse uma lavagem cerebral em nós. O nosso cérebro começa a identificar aquilo ali, daqui a pouco estamos cantando. É o mundo. É o mundo, é o sistema mundo que nós estamos vivendo. E gratidão. Andar em amor são essas questões aí. Somos chamados a imitar a Deus, primeiramente, em tudo, em comportamento, gestos, pensamentos, emoções, em tudo. Viver como filhos amados, demonstrando o amor dele através da nossa vida. Que nós não sejamos só empáticos, mas que nós sejamos pessoas altruístas. Que nós não olhamos para o próximo só com olhar de misericórdia, mas que a gente possa fazer algo para tentar ajudar quando alguém precisa. Amar como Cristo amou, esse amor é incondicional.
Porque a palavra do Senhor nos afirma, não é eu, pastora Cleide, que estou falando, não. A gente temos base lá em João 3,16. O amor cristão se manifesta em perdão, perdoar. Não é fácil. Às vezes a pessoa pisou lá no meu pé. Não é fácil perdoar. Às vezes a pessoa nos causou mal, mas o Senhor, Ele manda nós perdoarmos. Serviço, servir ao Senhor, servir à igreja, servir no local onde você está aliançado. Entrega sem interesse próprio. Se entregar sem questões de falar assim, barganhar com Deus. E a gratidão, por último. O cristão, ele tem que ser grato. Eu já até ouvi aqui já uma ministração falando sobre gratidão. Por tudo. Pela vida, pelo ar, pelo pão, pela família. Gratidão a Deus por Ele existir, porque o Senhor permitiu. E é assim que o Senhor faz conosco. Pode passar, Ana, o próximo. Vou deixar já você falar. Como o amor de Cristo pode transformar minhas relações? Em quais situações preciso perdoar? Pode falar, pastor Richardson. Pode, senhor, minha irmã. Não, é só uma sugestão. Se você voltar ao slide, uma sugestão para a senhora. Aqueles 4 itens da direita, o amor cristão se manifesta em perdão, serviço e entrega. A gente não vai falar sobre isso porque é muita coisa grande. É uma sugestão, a senhora trabalhar isso no próximo estudo, porque esse aí é o calcanhar de Aquiles da igreja. Sim. É o calcanhar. Se eu olhar, tudo onde a igreja mais cai em termos de erro, está ali. E é importante trabalhar naquilo ali. Não é à toa que é o número 4 está ali enfiado. Pode falar, pastor Marcos, quer falar também. Pastora, eu fico aqui pensando, né? Eu acho que todo mundo, né? Assim como a pastora citou, graças a Deus a gente tem bastante gente aqui. E isso é muito importante, ter esse número de pessoas que estão aqui na escola dominical. Por que eu quero citar isso? A pastora está citando, frisando o tempo todo, imitar a Deus. Aí tu fala assim, você já viu Deus? Como que você vai imitar? Né? Como nós imitamos a Deus? A nossa base de Deus, ele se revela através da palavra dele. Né? O ensinamento, a palavra dele, ele se revela quem é Deus para a nossa vida. É claro que também Deus, no dia a dia, respostas de orações, muitas outras coisas, Deus vai se revelando a cada um de nós. Mas eu quero me ater à palavra de Deus. E a pastora citou também que nós aprendemos por imitação. Também aprendemos por imitação. Então, esse é o desafio, irmãos, para todos nós que estamos aqui hoje. O Robson, né? Se eu olhar para o Robson, eu vejo um cristão. O Robson nem sempre congregou aqui, mas eu sei de onde ele veio, e eu sei que ele é de uma igreja que sempre frisou e tem como base Bíblia, né? Aprendizado bíblico. E esse tem sido o nosso desafio. Se nós aprendemos por imitação, hoje tem muitas coisas que tentam, às vezes nós gastamos tanto tempo em rede social. Se nós gastamos muito tempo em rede social, nós começamos a imitar também aquilo ali, né? A ter o prazer naquilo ali. Fulano de tal, é crente, apareceu ali em rede social, e nós às vezes queremos fazer a mesma coisa. As igrejas hoje, às vezes, o louvor é uma adoração a Deus, mas às vezes nós cantamos pelo ritmo, né? E não estamos nem adorando a Deus, é porque o ritmo é legal, nós estamos ali e cantamos. E vamos deixando de lado o quê? A palavra de Deus. Então, amados, a gente sempre tem frisado aqui na igreja a importância da escola bíblica dominical, a importância de nós termos uma Bíblia, lermos essa Bíblia. Ninguém aqui é proibido, nós não somos proibidos de ter acesso à rede social. Porém, nós temos que meditar na lei do Senhor, dia e noite. Como que nós vamos imitar a Deus e aprender a ser igual a Deus? No momento que nós vamos consumindo a palavra de Deus, seja pela leitura, seja aqui na escola dominical. Então, irmãos amados, queridos, né, todos nós, por favor, em nome de Jesus, nunca abandone a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não é, eu tenho que fazer um seminário, se puder,
Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aquele crente que consome, né, que busca, que se alimenta da palavra de Deus. Aí nós vamos ter isso na nossa mente, né? Isso vai estar impregnado na nossa mente e nós vamos... se a Bíblia manda que eu não mentir, eu não vou ficar mentindo, porque eu sei que é contrário. Então, nós não vemos Deus, mas nós imitamos Deus guardando a palavra de Deus no coração. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão, né, que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está em quê, irmãos? Na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra. Irmãos, se nós lermos e tivermos todo o prazer na palavra de Deus, nós vamos imitar. Vamos ficar bem próximo, né? Imitar é ser muito próximo, né? Amém, é verdade. Imitar é ser muito próximo. E o que o pastor Marcos está falando, o evangelista Atílio também já tinha falado, a gente sabe que esse aqui é um manual, né, pastor? É através da leitura da palavra que vamos exercitar toda essa imitação a Deus, né, de Deus com relação ao Senhor. Tinha alguém aí querendo falar? Não, né? Irmão Carlos, me perdoa. Bom dia, igreja, na paz. Eu concordo com tudo isso, mas eu, Carlos Machado, eu acho muito difícil a gente ler a palavra e entender. Eu, principalmente. Eu leio a palavra todos os dias. Isso já está na minha mente. Eu leio a palavra há 2, 3 horas, quase o capítulo todo. Eu acho muito difícil para mim entender as coisas. Mas o tempo vai passar. Eu creio que um dia eu vou entender um pouquinho, não tudo. Se nós não tivermos força de vontade de ler a palavra todos os dias, tem muitas pessoas, não tem tempo. Mas se a pessoa tiver pelo menos 5 minutos para ler a palavra, ele vai entender o que nosso Pai está falando. Tá bom? Como o amor de Cristo pode transformar minhas relações. Isso aí é para a gente refletir, pensar sobre essas questões, né? Em quais situações preciso perdoar? Mediante o que nós falamos anteriormente, né, pastor Richardson? Na próxima, a gente continua, que demanda tempo e o tempo está corrido. Próximo, Aninha. Aí começa a andar como filhos da luz, né? Aqui ele continua. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos, nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, com ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, ou seja, era treva, né? Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, andar como filhos da luz. Ou seja, nós somos filhos da luz, porque nós temos quem? Cristo. Nós temos Deus, que é o nosso Pai, e aquele que nós imitamos. Através de quem? Como foi falado aqui, através da palavra. É por mim sozinho? Não. Tem que ter
um ponto, e esse ponto é a própria palavra do Senhor. Né? É ela que vai nos guiar, ela que vai nos orientar, e é através da leitura diária da palavra de Deus que nós vamos exercitar isso, e que nós vamos conseguir imitar a Deus na totalidade. Então, se lemos a palavra de Deus e não agimos dessa forma, não imitamos a Deus dessa forma, é porque não praticamos, só lemos. É a mesma coisa quando somos só ouvintes. Viemos na igreja, ouvimos a palavra, mas é como se nada tivesse acontecido, aquela palavra ali não surtiu efeito em mim. E como eu falei sobre essas questões aí, que eu, durante todo esse mês aí que eu comecei a buscar, né, ler, né, meditar nesse texto, e eu comecei a ver algumas coisas. Eu saí final de semana passada, mais o meu esposo, e a gente estava numa pousada, onde eu estava vendo ali, observando as pessoas, né, me chamou muita atenção aquilo ali, pastor Marcos, pessoas chegando para tomar café, chegou uns 2 casais, e ali prepararam o café, sentaram na mesa deles e começaram a orar no café da manhã. Quantas vezes isso é perdido, né, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja do Senhor. Então, são coisas que eu comecei assim, é como se fosse desvendado, né? A gente começa a observar de um outro ângulo, né, pastor Richardson? De uma outra visão de ótica. A gente começa a ver, o Senhor começa a falar através dessas questões. Né? Eu vi ali, eu falei, eu pensando comigo ali, eu falei, olha que interessante, até teve um dia que eu chamei a atenção do meu esposo para essa questão, falando para ele, porque às vezes se perde, isso se perde no meio do povo de Deus. Né? Como eu estou falando aqui sobre vida cristã, isso está dentro do contexto. Aí ele fala assim, quem é cristão deixa de viver nas trevas. Paulo alerta sobre a imoralidade, a impureza, a ganância e conversações indecentes. E eu até trouxe aqui algumas definições, que eu sei que a igreja sabe, mas eu li algumas palavras aqui que fala sobre impudícia, no caso, né? Falta de pudor, falta de moral, isso aqui está no dicionário, imoralidade, indecência. E, trazendo para o contexto bíblico, ele fala assim, falta de vergonha e sensualidade. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta lá para a igreja, alertando a igreja de Éfeso sobre essas questões. Né? A outra palavra também que está lá, chocarrices, palavras que desonram a Deus, piadas indecentes. Aí o pastor Marcos citou aqui o Salmo 1º, que eu quero ler com a igreja, que eu já tinha colocado aqui também no meu estudo. A gente prepara os slides, mas depois o Senhor vai falando e a gente vai anotando. Esse aqui, o Salmo 1º, ele é um manual para todo cristão. Todo cristão deveria estar lendo sempre o Salmo 1º completo, do versículo 1 ao 6, porque é ele que vai nos instruir quanto servos do Senhor. E que diz assim no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, mas tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é muito linda essa passagem. Né? Volta no verso 1, Aninha. É o que eu quero falar sobre essas questões. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui está exatamente Paulo está alertando sobre essas questões. O cristão, ele pode falar palavrão? É correto o cristão falar palavrão? Se eu tenho uma identidade moldada em Cristo? Ou será que é correto eu, quanto cristã, estar no meio de pessoas que falam palavrão? Às vezes estamos ali numa roda de conversa, no trabalho, e pessoas começam a soltar palavrão. Qual é o seu comportamento? Continua? Palavras torpes, chocarrices, palavras que não edificam em nada. Programas também, que às vezes assistimos, quanto cristão. Tem uma plataforma aí, nada contra, tá, irmãos? Não é para poder
falar assim, agora eu não vou mais assistir não, porque a pastora falou sobre essa questão. Que a Netflix, ela tem uns filmes ali que eles já começam metralhando um caminhão de palavras torpes, palavras que não edificam em nada. Aí, eu, quanto cristã, eu me presto a esse papel de sentar diante de um sofá e ficar assistindo aquilo ali. Volto a falar, não estou aqui trazendo radicalismo nem lição para ninguém, não. É uma reflexão sobre a vida cristã, o que é ser cristão. Né? Será que isso aí, quanto cristão, cabe a nós? Próximo slide, Aninha. Antes e depois. Antes, vivemos nas trevas. Agora, somos luz no Senhor. Ou seja, antes de conhecermos ao Senhor, antes de termos uma nova identidade em Cristo, o pastor Marcos já falou sobre essas questões aqui, vivíamos nas trevas. E Paulo relata essa questão. Ele fala sobre isso. Antes, ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ou seja, andai como filhos da luz. Se nós somos filhos, nós temos que andar como filhos da luz. Nós não podemos dizer que somos filhos da luz e não andarmos como filhos da luz. Agora somos filhos no Senhor. A luz produz bondade, justiça e verdade. Ou seja, a luz vai produzir em nós a bondade, a justiça e a verdade. Para o cristão esse ensina, não. O cristão, ele não pode, como o pastor falou aqui, não pode falar mentira. Verdade sempre. Esse é o lema. Pode passar para o próximo slide, Aninha. Alguém quer falar alguma coisa? Porque agora são 10h15, tem alguma coisa para acrescentar, a igreja. Aplicação prática. Cuidados com a influência. Já falamos sobre essa questão aqui. Redes sociais, amizades, escolhas, relacionamentos, pureza, decisões de vida, testemunho, família, trabalho, caráter cristão. Cuidados com a influência. Aí, voltando lá no Salmo 1, e o salmista ele vai falar, né? Bem-aventurado. Coloca lá para nós, Aninha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Volta para o slide, Aninha. Cuidado com as influências. Eu ouvi muito um pastor falar sobre a questão de influência. Ele falava assim, olha, cuidado, hein, se você... Isso aí serve para a juventude, muito mais, né? Jovens, adolescentes, e para toda a igreja, na verdade. Se você tem um amigo que é do mundo e você não consegue ganhar ele para Jesus, um dia ele vai te levar para o mundo. Influências. Né? Não, ele é meu amigo, e ainda brinca, a pessoa às vezes ainda brinca. Não, ele é meu amigo. Eu não vou deixar de ter amizade com ele porque ele é do mundo. Não, é meu amigo. E você está ali com ele, ele está te influenciando e você às vezes nem sabe disso. Quer dizer, sabe, mas para você, para mim, está tudo bem. Redes sociais, o pastor Marcos falou sobre essas questões aqui. Às vezes perdemos tanto tempo naquilo que não edifica. Né? E hoje a rede social está aí, ela é muito boa para muita coisa, podemos propagar o evangelho de Cristo, porém precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos ali, tem aquela parte ali de algoritmo, coisas que às vezes você fala e daqui a pouco aparece, ou então você começa a fazer uma pesquisa, daqui a pouco começa a aparecer coisas assim que não tem nada a ver para servos do Senhor e começa a aparecer ali coisas e daqui a pouco você está ali assistindo, vendo redes sociais, coisas que não edificam. Né? E amizades, que está dentro ali daquele contexto do cuidado com a influência. Né? A palavra do Senhor diz que a amizade do mundo é inimizade para Deus. Né? Se temos amigos lá no mundo e vivemos como eles vivem, lembrando que nós somos cristãos. Estou falando nessa manhã sobre vida cristã. Né? Precisamos nos atentar a essas questões. Escolhas, né? Precisamos escolher bem o que é bom para mim. Esse conteúdo aqui que eu tenho assistido todos os dias, algo que tem me prendido há horas e horas e horas falando sobre esse tempo aqui, né, irmão Carlos? Que às vezes não temos tempo. Por quê? Porque às vezes fazemos escolhas erradas. O dia tem 24 horas. Digamos, até fiquei pensando nisso ontem, digamos que dormimos 8 horas. Eu gosto de dormir 8 horas, eu prezo pelo meu sono.
né? E trabalhamos 8 horas. Só aí já vai 16 horas. E o que eu faço com essas 8 horas que eu tenho livre? Né? Será que me dedico ela toda em coisas impróprias? Ou tenho tentado buscar a palavra do Senhor, lendo, né, para poder colocar em prática? Será o que eu tenho feito com essas 8 horas? Então, é um bom tempo. Né? E, às vezes, colocamos desculpa no tempo. Dizemos que não temos tempo para tal coisa, e quando temos, sim. Porque o Senhor, se a gente quiser, o Senhor ele também vai administrar muito bem o nosso tempo. É só nós permitirmos. Relacionamentos, julgo desigual, né? Pureza, decisões de vida, tudo que formos fazer. Salmo 105, versículo 19, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, precisamos sempre que tomar uma decisão. Preciso da orientação do Senhor. Nada que vamos tomar, nenhuma decisão possa ser fora da direção de Deus. Porque vêm as consequências e quem tem uma identidade em Cristo, quem tem uma vida cristã alicerçada em Deus, ela jamais vai fazer decisões de vida sem permissão, sem que o Senhor permita. Testemunhos, como eu já falei aqui, precisamos ser testemunha. A palavra do Senhor diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E podemos chegar no lugar com nossos comportamentos e atitudes não condizer que nós somos servos do Senhor. Né? Chegar no lugar, tem um monte de gente falando um monte de coisas erradas, um monte de palavras torpes, que não edifica, e a gente ficar ali participando, ainda contribuir, colaborar. Né? Família, que nós sejamos também, né, influenciadores, que nós sejamos imitadores de Deus diante da família. Trabalho, como eu já falei aqui sobre o trabalho, até usei um exemplo meu, e o caráter cristão. Mediante tudo isso, nós temos que ter o caráter de Cristo. Andarmos como Cristo, assim como nós iniciamos falando sobre essas questões. Pode passar, Aninha. Pergunta-chave. Minhas escolhas mostram que pertenço a Cristo? Viver com sabedoria. Efésios 5, do 15 ao 17, que a gente já está caminhando aí para a parte final. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo. Foi o que eu falei aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, qual é a vontade do Senhor para mim? O que o Senhor tem para mim? Será que nós perguntamos ao Senhor? Né? Será que nós ouvimos o Senhor falar conosco? Quando o Senhor fala assim, não é para fazer isso, e a gente vai lá e faz? Será que estamos honrando a Deus? Será que estamos parecendo com Cristo? Será que estamos moldados a essa identidade de paternidade, a qual o Senhor um dia nos permitiu viver? Será que estamos vivendo como mini-cristão, como foi mencionado pelos discípulos na Antioquia? Viver com sabedoria. Paulo orienta a viver com prudência. Sejamos prudentes. O servo do Senhor ele tem que ser prudente. A identidade do cristão é prudência. Aproveitar bem o tempo. Buscar a vontade de Deus. Né? Aproveitar o tempo, como eu falei aqui. O que nós temos feito com o tempo que o Senhor nos deu? Hoje a gente usa o tempo como pretexto. Eu não tenho tempo, eu não vou, eu não faço. E, às vezes, começamos a fazer isso dentro da própria casa do Senhor. Hoje eu não vou porque hoje eu não vou ter tempo. Eu não tenho tempo, e daqui a pouco pensa que não. A gente começa com essas pequenas causas, com essas pequenas questões, com esses pequenos gestos, e daqui a pouco a gente está agindo exatamente como o mundo. Então, nessa manhã, eu trago tão somente essa reflexão para nós, para a minha vida, para a vida da igreja, com relação à vida cristã. Quem somos em Cristo? O que nós temos feito com essa identidade de paternidade? Porque nós servimos ao Deus, né, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai, aquele que nos criou para louvor e glória dele. Buscar a vontade de Deus.
Ou seja, sempre buscarmos como orientação a vontade de Deus para nós. O que é a vontade de Deus para nós? Será que eu devo agir dessa forma? Será que eu devo fazer dessa forma? Será que é assim que o Senhor quer que eu faça? E precisamos buscar, irmãos. Eu lembro de uma irmã, uma missionária, ela falava, lá no 32, ela falava, tinha lá, né, um trabalho de... A gente falava trabalho de libertação. Nas quarta-feiras de manhã, ela falava assim, até a roupa que você veste precisa louvar ao Senhor. O estilo que você vive, você precisa louvar ao Senhor. E ela falava sobre essas questões. E hoje a gente, às vezes, faz muito vista grossa para esse tipo de coisa. Isso aqui não tem nada a ver. Eu posso. Lá no mundo, né? Essas trends que estão vindo agora nesse momento, que a gente tem visto muito aí, tentando moldar a identidade do cristão. E muitas vezes nos pegamos, porque a gente usa essa palavra não tem nada a ver, pode ser. E será que estamos agradando ao Senhor com tudo isso? Pode passar, Aninha, para o próximo slide. Aí eu quero, antes de terminar ali, de fechar, dar continuidade, eu vou ler aqui o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui Paulo relata, né, alerta a igreja sobre essa questão aqui. Aí eu volto a perguntar para nós, o cristão, é correto para nós, como servos do Senhor, né, vida cristã, é só uma tacinha de vinho. É cerveja sem álcool, né? Será que cabe a nós, quanto servos do Senhor, como filhos amados de Deus? Mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que estar cheios do Espírito. Eu e você não precisamos de bebida forte e nada que nos dê alegria, nem um entorpecente que nos dê alegria e nos encha, porque a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Tudo no mundo é passageiro, essas coisas todas são passageiras, mas quem tem Cristo, quem é cheio do Espírito Santo, vai ser sempre uma pessoa feliz e alegre. Muitas pessoas precisam mesmo usar entorpecente, beber bebidas alcoólicas, para poder ter satisfação, prazer pessoal. Mas o nosso prazer e a nossa satisfação está em Deus. Estarmos cheios do Espírito Santo. Essa que é a nossa satisfação pessoal quanto servos do Senhor. Como mini-cristãos, como quem tem uma identidade moldada em Cristo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, olha aqui, Paulo está dando um alerta para a igreja, né? Paulo aqui está falando e eu estou lendo aqui, isso aí é para nós. Serve para nós nos dias de hoje. Ele está falando lá para a igreja de Efésios, mas é para nós. Está dentro da palavra. Que o pastor Marcos falou, o evangelista Tílio também falou aqui. Isso aqui é o manual, é o nosso manual. Se eu conseguir ler isso daqui e entender, ainda que temos dificuldade, né, irmão Carlos? Mas que através das EBDs, estudos, cultos que participamos, seja descortinado, eu vou começar a entender muita coisa e eu vou começar a praticar. E aí Paulo fala assim, falando entre vós com salmos, ou seja, meditando na palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor. O pastor Marcos falou sobre isso. Às vezes estamos na igreja e não estamos ali, o cântico está acontecendo, o louvor está sendo ministrado, mas estamos com a cabeça lá no mundo, nos problemas, na segunda-feira que vai vir, nas dificuldades que estamos enfrentando. E é de coração, precisamos fazer de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Ações de graça sempre ao Senhor, sempre, por tudo que nós somos, por tudo que Ele já fez por nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo. Aí vamos caminhando aí para o fim. Ana,
esse daí mesmo que eu ainda não li, trouxe essa reflexão para nós, em que gasto a maior parte do meu tempo. Em que temos gastado? Falamos sobre tempo, falamos sobre redes sociais, falamos sobre o nosso dia a dia. Eu fiquei pensando sobre essas questões. Tem pessoas que dormem menos, tem pessoas que dormem mais. Como eu falei aqui, eu usei como exemplo, eu durmo 8 horas, eu procuro dormir 8 horas por dia, aí digamos que trabalho uma carga horária de 8 horas, né? E o que eu faço com a outra parte do meu tempo? Né? O que eu tenho feito com ela? Em que gasto a maior parte do meu tempo? Será que são coisas que edificam o Espírito Santo, que edificam a minha vida, que me enche do Espírito, ou será que são coisas que têm me esvaziado? Meu tempo honra a Deus? O tempo que eu tenho tem honrado ao Senhor? O que eu tenho feito com o tempo? Será que eu consigo tirar uma parte desse tempo que eu tenho para poder ler as Escrituras? Para meditar na palavra do Senhor? Para buscar o Senhor? Para orar, para estar na casa do Senhor? Para estar em comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos? Como eu iniciei falando sobre isso, nós precisamos estar alicerçados na igreja. Né? A gente precisa ter esse título de pertencimento. O maior título que nós temos é de servos do Senhor, de cristão, mas precisamos ter esse título de pertencimento, que é pertencer. Qual a igreja que você congrega? Não, hoje eu estou... Foi essa a resposta que eu recebi essa semana. Hoje eu estou em casa, já me decepcionei com muitas coisas, e não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida ativa, assim como no início da nossa trajetória com Cristo. Quando nós saíamos para evangelizar, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, é dessa forma que o Senhor quer que a igreja dele continue. Por isso que tem falado por aí afora, o mundo tem falado sobre essa questão que 2026 é um ano difícil. Eu quero te dizer que uma palavra profética que Deus tem falado no meu coração, não será um ano difícil. Porque enquanto tiver um povo clamando, enquanto tiver justo clamando, orando, buscando, colocando o rosto no pó, e não aceitando essas palavras, não aceitando o mundo, o Senhor ele vai agir por nós. E as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E o inferno ele vai recuar, porque existe um povo que ora, um povo que clama, e somos nós, é eu e você, que temos uma identidade em Cristo, porque o Senhor nos chamou. E o Senhor diz que ele não se compraz naquele que é covarde e que retrocede. Que nós não recebemos esse título de covarde, mas que nós possamos ir pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E muitas vezes esquecemos disso. Não, lá no meu meio social, no meu trabalho, ninguém é evangélico, eu não vou nem falar de Jesus. Eu falo sim. Eu falo sim. E já fui muito confrontada. E sou confrontada como muitos aqui. E não tenho dúvida que com o ministério seja diferente também. Pelo contrário, com nós ainda somos muito mais confrontados. Então, irmãos, não se intimide. Fala do amor de Deus. Tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir falar de Jesus. Muitas vezes você vai falar, mas muitas vezes vai ser através do seu comportamento, do seu proceder. Muitos vão te imitar. Você sabia que muita gente não desiste do ministério, da vida cristã por conta de você? Quero que a igreja reflita nessa manhã. Quantas pessoas você já alcançou para o Senhor? E que às vezes esquecemos disso. No nosso dia a dia, o mundo tentando nos oprimir, tentando nos engolir, e esquecemos disso. Esquecemos para que realmente o Senhor nos chamou, qual é a missão, o que Deus tem para nós. Aí eu quero te perguntar nessa manhã, o que Deus te chamou para fazer, você tem feito? A obra que o Senhor iniciou na sua vida já foi concluída? Aquela pessoa que você fala que é impossível ganhar para o Senhor Jesus, o que você tem feito para tentar alcançar essa pessoa? Qual é o seu testemunho diante dela? Pode passar, Aninha. Já estou encerrando.
uma próxima reflexão, já li até essa parte aí do 18 ao 21. Ser cheio do Espírito produz louvor, gratidão, já falei aqui, respeito e comunhão. Né? Louvor a Deus, gratidão sempre, respeitando, e a comunhão com a igreja. Não é apenas emoção, é vida transformada. Não é para vivermos numa vida de sensacionalismo, mas é vida transformada. Ser cristão requer vida transformada, transformação de mente, transformação de comportamento, através da palavra do Senhor, através da busca incessante pelo Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Não pensa que você sozinho vai ser... Não acha que você seja super-homem ou super-mulher. Nós não somos. Mas é com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos vencer o pecado. Tem muita gente romantizando o pecado, achando que o pecado é um brinquedo de estimação. E vai lá e faz. E a consequência vem. Tomar decisões sábias, sempre, sempre, sempre. Isso aí é o Senhor. Se estivermos aliançados e se estivermos praticando a palavra, nós sempre iremos tomar decisões sábias. Crescer espiritualmente é o que o Senhor deseja de nós, quanto servos do Senhor. Porque um dia aceitamos a Ele e começamos uma trajetória, uma jornada, uma longa jornada. E por determinado momento a gente esquece. Aplicação na prática. Eu coloquei algumas perguntas. O que eu preciso abandonar? O que preciso mudar nas minhas palavras? Ou seja, uma reflexão para nós. O que eu preciso abandonar quanto servo do Senhor? O que eu tenho feito que eu preciso abandonar? O que preciso mudar nas minhas palavras? Será que tenho falado palavras que não edificam? Será que onde eu passo eu falo palavras que não edificam o Senhor? Será que lá dentro do meu lar eu falo de formas com os meus filhos que não deveria de falar? Tenho vivido como a luz? Como a gente inicia falando sobre a luz, como Paulo relata aqui, né? Estou buscando sabedoria, né? Salomão ele pede a Deus uma porção dobrada, né, de sabedoria. Será que temos pedido isso ao Senhor? Ou será que temos vivido dissolutamente, da forma que achamos que devemos? Tenho gratidão no coração? Cristão, quando ele tem gratidão no coração, o Senhor age, o Senhor opera. Perguntas finais. Em que área preciso mais agir como filho da luz? Tenho buscado ser cheio do Espírito Santo? O que Deus falou comigo nesse estudo? Não responde para mim, mas que o Senhor, Ele abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria e que seja uma manhã de reflexão, como eu falei aqui para os irmãos, dia de ceia, início de um ano que o Senhor nos deu, né? 26 dias se passaram de um mês, e o que eu fiz com esses 26 dias? Em que eu dediquei o meu tempo? O que eu tenho feito para o Senhor? O que eu penso com relação a esse início de ano? O que ainda está por vir? Que o Senhor nos ajuda. Que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações. Eu queria chamar